Pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Veja só, no vídeo anterior, a gente falou da compensação, né? Da compensação do regime geral, né? A gente fez um pedido, né? A gente fez uma simulação como se fosse um pedido para o regime geral de previdência, não foi isso? No vídeo anterior. Então, no vídeo de hoje a gente vai ver, né? A gente vai fazer um pedido como se tivesse, como se no mapa tempo de aposentadoria tivesse averbações, né, de tempo trabalhado no regime próprio, em algum regime próprio, não é isso? Tá? Então, para isso, né, como a gente mostrou no vídeo anterior, a gente vem na aba de requerimentos, né, essa aba que é a aba que a gente vai utilizar, tá? Vem aqui a aposentadoria, ok? Nessa parte aqui de dados pessoais, eu falei no vídeo anterior, é para colocar o CPF, né, do servidor, pesquisa, que esses campos aqui, eles vão ser preenchidos, né, tá? Automaticamente. Se algum desses campos aqui não forem preenchidos, você pode fazer isso manualmente, tá? Geralmente dá problema no sexo ou no NIT, tá bom? Beleza, pessoal? Então, aqui você coloca a matrícula, né, a matrícula do servidor, tá? Aí vamos descendo aqui. Veja que é bem simples, pessoal, o preenchimento desse requerimento, né? Detalhe do solicitante, né? Solicitante de origem vai ser sempre a sua unidade gestora, né, cadastrada. No caso aqui, o nosso vai ser o Ministério da Saúde. Destinação, no caso agora, no vídeo anterior a gente trabalhou no RGPS, né, fazendo um requerimento de compensação para o RGPS. Agora não, a gente vai selecionar esse aqui, ó, o RPPS, tá? Quando você seleciona o RPPS, aí vai aparecer aqui, ó, a entidade e o destinatário, né? Veja que do RPPS, do RGPS, veja que não aparece nem entidade nem destinatário, porque a gente está pedindo para o regime geral. O regime geral é único, né? É no âmbito do Ministério da Previdência. Então, que vai aparecer essas duas caixinhas aqui, né? Com nome entidade e destinatário, só quando a gente seleciona o RPPS, tá bom? Então, vem aqui. Bom, aí você de posse do mapa de tempo, você vai saber, né, se aquele, e também com a certidão do tempo de serviço, você vai saber se aquele tempo trabalhado foi um tempo trabalhado no município, no estado ou no âmbito federal. Então, vamos supor aqui que tenha sido no âmbito estadual. Tá? Aí aqui a gente seleciona o estado, no meu caso aqui é Paraíba, né? Paraíba, então eu venho aqui Paraíba, coloco Paraíba. Tá? Tipo de aposentadoria, né? Suponhamos que seja tempo de contribuição, tá? Aqui a data de início é a data da vigência, né? A data da publicação no Diário Oficial. Tá? A data, se o aposentado ele estiver vivo, né? Então você não preenche essa data de cessação aqui. Mas se ele, por exemplo, se ele for falecido, você tem que preencher essa data de cessação, né? Que é a data do óbito, tá? Essa parte aqui, data de início do pagamento, não precisa. Tempo de contribuição, aqui, o tempo de contribuição total, né? E você verifica no mapa, né, o tempo de contribuição, a renda mensal inicial, é o primeiro provento, né? Logo após logo após a sua aposentadoria, né? Primeiro contra-cheque, né? O valor está no primeiro contra-cheque, tá? Data de ingresso no regime de origem, data de desvinculação no regime de origem, a gente não preenche isso aqui o sistema vai preencher automaticamente à medida que você vai preenchendo. A data de homologação, né, pessoal? Não pode esquecer disso aqui, data que publicação do registro do ato, né, de aposentadoria pelo TCU. A regra de cálculo. Isso aqui gerou dúvidas, né, discussões na capacitação, né? Não sei se vocês lembram. Mas aqui, geralmente, você pode fazer o seguinte, pessoal. Se a aposentadoria do servidor foi antes da promulgação da emenda 41, então você coloca integralidade. Se foi depois, né, a emenda 41 ela foi promulgada em 31 de dezembro de 2013. Então, se a publicação da aposentadoria foi depois dessa data, então, média, né? Você pode optar pela média, né? E se foi antes disso, pela integralidade, né? Veja, só tem essas duas opções aqui. Mas eu também olho o contra-cheque do servidor e vejo quantas rubricas tem lá. Geralmente, quando a aposentadoria é pela média, se tem apenas uma rubrica lá, uma rubrica de proventos, tá? E quando é pela paridade, a gente encontra
várias rubricas, né? Proventos, né? Várias rubricas, tipo provento básico, anuênio, GDP-ST e outras rubricas lá. Tá? Então, geralmente, pela paridade é assim. Tá? Você olha no contra-cheque e tem várias rubricas. E pela média, não, só tem uma rubrica, beleza? Essa parte de segregação de massa aqui, a gente, pelo menos, né, eu não sei se a gente vai usar isso aqui, eu acho que vai depender da situação, mas, a priori, a gente não está usando isso aqui ainda, tá? Então, segregação de massa do solicitante, segregação de massa do destinatário, a gente não está usando ainda. Aqui é a CTC, né? Na CTC emitida tem um protocolozinho, né? Se não tiver esse protocolo, né, eu deixo em branco mesmo, tá? Mas tem CTC que tem. E essa parte aqui, alteração manual de tempo RO, né? Isso aqui são para situações específicas, né? Que você tem que alterar né, ajustar o tempo da CTC, né? Que é certificado lá na CTC, né? São situações assim bem específicas, mas se precisar você marca isso aqui, tá bom? Essa parte aqui de períodos, ó, é a parte que você vai colocar os tempos averbados, né? Você clica aqui, ó, nessa partezinha, né? Incluir período. E aqui você vai colocar os tempos, né? Os tempos que está lá no seu mapa, né? Que foi certificado. Tá? Vamos supor, vamos supor que tenha lá no mapa, 1º de fevereiro de 1975. Tá? A 3 de setembro de 1980. Vai dando aqui tab, até aparecer aqui, ó, essa caixazinha adicionar. Você adiciona, né? Então apareceu aqui, tá vendo? Tá? Outra coisa importante, pessoal, olha só, se você precisar ajustar aqui, né, esse tempo, você pode vir nesse lápis aqui, ó, e alterar, tá? E alterar. Veja que aqui ele coloca data de início, né? Data término, tempo de contribuição bruto, tempo descontado. Aqui esse tempo descontado aqui é se você precisar fazer algum ajuste, tá? Um ajuste no tempo que está lá no mapa, no tempo averbado, e o tempo que está lá na CTC, né? Ele mostra até aqui a observação. O campo tempo descontado deve ser utilizado para ajustar o tempo certificado e efetivamente utilizado no período acima. Se necessário, fracione os períodos que contenham deduções, né? Algo acima disso, consecutivo. Então, esse tempo aqui, por exemplo, se eu tiver que desse tempo aqui, se eu tiver que diminuir, sei lá, 30 dias, então, né, você coloca aqui, veja que aqui deu, tempo total deu 2042, né? Então, ele já faz aqui o cálculo. Então, foi para 2012, tá? Então, só você clicar aqui, alterar, o próprio sistema faz o ajuste, tá? Então, você vai ver a depender da necessidade, você faz esses ajustes aqui na própria inclusão do período, tá bom? E aqui, né, se por acaso você achar que tem que iniciar do zero, excluir, você pode excluir aqui, ó. Se eu clicar aqui, vai apagar, né? Veja que apagou novamente, aí você vem aqui, incluir período e inclui novamente esses períodos, tá? Então, é assim. Bom, feito esse preenchimento aqui, né? Feito esse preenchimento, aí você vai colocar na documentação, né? No primeiro vídeo eu mostrei quais seriam os documentos, né? Mas aí você coloca, existem aqueles documentos que são os documentos que não devem faltar, que são aqueles, né, necessários, e tem aqueles outros acessórios que você coloca, né, para servir de mais provas, né, de mais elementos para um outro regime, né, para outro regime analisar, né? Porque quanto mais provas, né, quanto mais subsídio a gente mostrar e enviar para outro regime, acredito que menos exigência vai ter e a possibilidade de aprovação, né, de ter essa compensação aprovada é grande. Então, você vem aqui, aí você vai selecionar, veja que tem certidão, tempo de contribuição, homologação do tribunal, até aposentadoria, mapa e documento complementar. Veja que a certidão, se tiver, a gente envia, a homologação é preciso, o ato de aposentadoria, o mapa, o documento complementar, como eu expliquei no primeiro vídeo. Aqui geralmente eu coloco dados funcionais, registro, né, de algum tipo de registro de ingresso no serviço público. Tá? Aqui eu coloco também no documento complementar o contra-cheque. Tá? Então, assim, aí você que está conduzindo o processo, aí você vai dizer qual o documento você acha que é importante. Mas certidão, a homologação, o ato e o mapa, esses daqui a gente realmente tem que colocar. Tá bom? Então,
Eu mostrei também, né, você, como você colocar, fazer o upload aqui. Então você seleciona Setdown, por exemplo, Setdown, aí vem aqui em escolher arquivo e vai procurar a sua pastazinha onde tem esses arquivos, tá? Aí aqui você seleciona, né? Aí vem aqui, como eu já coloquei uma pastinha aqui, né, com esses arquivos, então eu já venho aqui, ó, mapa, vamos supor, é anexo, então esse arquivo aparece aqui. Pode acontecer de, né, tem documentos que a gente tira lá do, lá do AFD, né, dos assentamentos funcionais do servidor, e ele vem no formato muito pesado. Então você utiliza algum programa aí. Aqui eu pelo menos eu uso um PDF 24 para reduzir esse tamanho, tá? Para fazer uma compressão. E aí faz a compressão, joga lá o documento no PDF 24 e ele reduz, e aí sim. Aí você salva novamente esse documento, aí você vai poder exportar ele para cá, fazer o upload, tá bom? Tá? Então, pessoal, é isso aí. Então, veja que quando a gente faz um requerimento para o Regime Geral de Previdência Social, que é o RGPS, é praticamente a mesma coisa, né, a mesma forma de fazer para o RPPS, tá? Ok? Então, pessoal, é isso aí. O objetivo desse vídeo era mais mostrar essa parte aqui. Lembrando que para você consultar, quando você fizer, né, colocar toda a documentação aqui, aí vai aparecer aqui salvar, você salva, aí vai aparecer uma mensagem aqui, né? O documento foi aberto, tá? Aí você pode vir aqui em consulta, né? Em consulta, filtro de pesquisa, coloca o CPF, aí vai estar aqui o documento, né? As informações, CPF, nome, matrícula, solicitante, destinatário. No caso aqui, o destinatário vai ser para o RPPS, né? É o tipo, né? Aqui vai depender, no caso aqui a gente está fazendo aposentadoria, aqui o estado, né? Está aguardando análise, aí aqui as ações, tá? Então, pessoal, é isso aí. Hoje o vídeo era esse, tá? Então, espero aí ter contribuído, né, de alguma forma, tá? Dá um like aí, não esqueça de se inscrever, tá bom? E ativar o sininho, porque aí para você se lembrar dos próximos vídeos, tá bom? Tá? E comenta, e você pode dar alguma sugestão também, tá? E é isso aí, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!